Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Elisa, de português. Hoje vou auxiliar os nonos anos A, B, C, D e E da Escola Municipal Domingos Fugli. Os conteúdos dessa semana são predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Predicado nominal e verbal é revisão, tanto quanto predicativo do sujeito e do objeto. Vamos ver mais um pouquinho aprofundado, vamos dizer assim, o predicado verbo nominal e o conteúdo novo, complemento nominal. No arquivo que eu enviei para vocês também contém os exercícios, correto? Estamos na semana de 3 a 7 de maio de 2021, segunda-feira. Deixei um recadinho aqui, para vocês, correto? Muito bem. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, esse é o vídeo 1, parte 1. O que eu vou falar nesse vídeo? Nessa parte desse vídeo. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto e os três predicados, tá? O nominal, o verbal e o verbo nominal, correto? Então, esse vídeo termina na explicação do predicado verbo nominal e eu começo outro vídeo na parte 2, vídeo 2, ok? Muito bem. Vamos recordar o predicativo do sujeito. Muito bem. Nós temos a frase aqui, A ave estava ferida. Como eu localizo, como eu sei que determinada palavra tem função de predicativo do sujeito? A própria palavra já fala. Predicativo do sujeito. Muito bem. É algo que tem a ver com o sujeito da frase. Então, eu fiz aqui para vocês, A ave é o sujeito desta frase. Para nós recordarmos, é um sujeito simples. O meu predicado começa aqui e termina aqui. E é um predicado nominal, e eu já vou falar sobre isso. Certo? Quem é o predicativo do sujeito? É a qualidade do sujeito. A ave estava ferida. Ferida não é qualidade do sujeito ave, mas está dentro da onde essa qualidade? Está dentro do predicado. Então, ela é um predicativo do sujeito. Correto? Que é o predicativo do sujeito? Está escrito aqui. É o termo que indica estado ou qualidade do sujeito, ao qual se relaciona por meio de um verbo de ligação, que é este aqui. Correto? Tem mais 3 exemplos, Preocupada é predicativo do sujeito, porque tem a ver com a Ana. Felizes é predicativo do sujeito, porque tem a ver com o sujeito ou os alunos. E pesada é predicativo do sujeito, porque está falando da carga. E a carga é sujeito dessa frase. Quem é o predicativo do sujeito? É um pedacinho do predicado todo, tá vendo aqui? Que tem a ver com o sujeito. Mas tem que indicar estado ou qualidade do sujeito. Correto? Muito bem. Para vocês não esquecerem ou para vocês recordarem, eu coloquei aqui os verbos de ligação. Nessa sigla aqui, o SECAF. O que isso significa? São os verbos ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar. Eu já acrescentei o virar e o tornar-se, porque eles também funcionam como verbos de ligação. Esse verbo aqui, andar, no verbo de ligação não significa andar a pé ou andar de bicicleta. Significa andar aqui, igual nesta frase. Ana anda preocupada. É a mesma coisa que dizer Ana estava preocupada ou está preocupada. Tudo bem? Mas o verbo andar também pode funcionar como verbo de ligação. Ok. Agora, nós vamos aprender a reconhecer o predicativo do objeto, que foi alguns conteúdos que vocês já tinham no caderno. Então, predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito tem a ver com o sujeito, o predicativo do objeto tem a ver com o objeto.
Então, nós temos a frase aqui, ó. O menino, que é sujeito, deixou a ave assustada. Do deixou até assustada é o meu predicado. Então, deixou a ave assustada é predicado. Predicado inteiro. Quem é o pedacinho que tem a ver com um objeto? O predicativo do objeto. Como que eu sei quem é o predicativo do objeto se eu não lembro que é um objeto ou direto ou indireto? Vamos recordar, ó. O menino deixou. Deixou é o meu verbo. Eu pergunto para o verbo. Deixou o quê? Lembra da perguntinha? Deixou o quê? A ave. A ave é meu objeto direto. Qual a qualidade dessa ave? Como essa ave estava assustada. Então, ó, assustada tem a ver com o menino ou tem a ver com a ave? Tem a ver com a ave. Agora que você sabe que a ave é objeto direto, o seu assustada é o quê? Predicativo do objeto, ou seja, qualidade do objeto. Correto? Muito bem. O que é esse VTD aqui, ó? É verbo transitivo direto. Se você souber que deixou é verbo, já está ótimo. Correto? E se você lembrar que para descobrir onde está o objeto direto, você faz a pergunta o que aqui, também já está ótimo. Deixou o quê? A ave, objeto direto. Como essa ave estava assustada. Então, é uma qualidade do meu objeto direto, predicativo do objeto. Correto? Outro exemplo. O diretor considerou bom o trabalho. O diretor é sujeito, meu predicado começa em considerou e termina em trabalho. Meu verbo é quem? Meu verbo é considerou. Considerou, eu pergunto para ele, o quê? O trabalho é meu objeto direto. Como estava o meu trabalho? Bom. Qual é a qualidade do meu trabalho? Bom. Então, aqui é uma qualidade do trabalho ou uma qualidade do diretor? É uma qualidade do trabalho. Então, eu tenho um predicativo do objeto. Está abreviado aqui, ó. Ok? Predicativo do objeto é o termo que indica estado ou qualidade do objeto. Combinado? Os predicativos do objeto só podem ocorrer, portanto, em orações construídas com verbos transitivos. Vamos pensar assim, com verbos de ação, porque eu não vou conseguir explicar tudo nesse vídeo sobre verbos, né? Não vou conseguir explicar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Eu vou citar, mas não vai dar para explicar tudo. Combinado? Muito bem. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp. Muito bem. Predicado verbo nominal. Então, eu vou recordar com vocês o predicado nominal e o verbal primeiro, para depois falar do predicado verbo nominal. Então, para quem não lembra ou para quem não sabe, o que é um predicado nominal? É aquele que é formado por um verbo de ligação, que eu já coloquei para vocês lá, mais um predicativo do sujeito, que eu já expliquei no começo. Então, tá aqui. A moça estava triste. O meu predicado é estava triste. É predicado nominal por quê? Porque o meu está é verbo de ligação, ó, tá abreviado aqui, VL. E triste é o meu predicativo do sujeito, tá abreviado aqui. Triste porque é a moça que está triste. E tá dentro do predicado. Correto? Predicado nominal. Como eu sei o que é um predicado e o que é um sujeito? O sujeito, a moça. O que sobra do sujeito é tudo predicado. É uma maneira de conseguir se organizar. Tudo bem? Ok. O predicado verbal, ele é formado por um verbo de ação. Por isso, predicado verbal. Sim? Então, eu tenho vários tipos. Eu tenho um predicado verbal formado por verbo transitivo direto mais objeto direto. Tá? Verbo transitivo indireto mais objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto mais objeto direto mais objeto indireto. Ou seja, como que se forma um predicado verbal? Um verbo mais um objeto, seja ele direto ou indireto. Um verbo mais um objeto direto mais um objeto indireto.
Sim? E eu posso formar um predicado verbal com um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo de sentido completo. Ok? Eu entendo ele sem precisar perguntar nada para ele. Tá? Para entender o que ele significa. Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó, é o número 1. Ele comprou um brinquedo. Predicado verbal, porque começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Começa em comprou e termina em brinquedo. Comprou é um verbo de ação. Comprou o quê? Um brinquedo é um objeto. Então, meu predicado é verbal. O exemplo número 2 é do chocolate, aqui, ó. Ele gosta de quê? Ao contrário do objeto direto, para eu descobrir um objeto indireto, a minha pergunta tem que ser de quê? Então, gosta de quê? De chocolate. Como gostar é um verbo de ação, o meu predicado é verbal. Aqui também, ó, pode ter os dois. Entregou é um verbo de ação. O quê? Um brinquedo. A quem? A quem também é pergunta de objeto indireto. Ao filho. Então, tudo isso aqui, entregou o brinquedo ao filho, é um predicado verbal. E o último exemplo. Ela saiu rapidamente. Eu já entendi que ela saiu. Eu não preciso sair o quê, nem saiu de quê, tá? Então, esse saiu é um verbo de sentido completo. Esse rapidamente só está dizendo o modo como ela saiu, por isso advérbio de modo. Então, saiu rapidamente é predicado verbal, ok? E para finalizar, agora nós vamos aprender um terceiro tipo de predicado. O predicado verbo nominal. Ele é formado por um verbo de ação. A ação, transitivo ou intransitivo, que eu já expliquei aqui atrás. Mais um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Esse predicativo expressa, portanto, uma ideia de ação mais um estado ao mesmo tempo. Olha o exemplo. A garota chegou alegre. Chegou alegre é o meu predicado. Como que eu sei se ele não é verbal, se ele é nominal ou se ele é os dois? Observando aqui, ó. Chegou é um verbo de ação. Chegar é um verbo de ação. Mas que estado ela estava? Alegre. É o meu PS, é o meu predicativo do sujeito, porque é uma qualidade do sujeito garota. Quando eu tenho um verbo de ação mais um estado, seja ele do sujeito ou do objeto, meu predicado vira predicado verbo nominal. Ação mais nome. Ação mais qualidade. Correto? Para vocês entenderem. Predicado é tudo que sobra do sujeito. E depois eu classifico ele em verbal, nominal e verbo nominal. O homem é meu sujeito, considero o filho feliz. Considero o filho feliz é predicado. Considerar é um verbo de ação, por mais que você não entenda isso como um movimento. Mas ele considera o quê? O filho. O filho estava como? Feliz. Feliz é qualidade do filho, predicativo do objeto. Como que eu classifico o meu predicado todo? Predicado verbo nominal. Tá? Você não precisa saber tudo isso aqui para saber que o predicado é verbo nominal. É simples. Eu tenho um verbo de ação mais uma qualidade. Seja ele de filho, seja ele do homem, que é meu sujeito, tá? A mulher e sua vizinha receberam a notícia espantadas. Receberam a notícia espantadas é o predicado verbal. Receberam o quê? A notícia, objeto direto. Espantadas, qualidade das mulheres, a vizinha e a mulher, certo? Então, mais um predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo receber de ação, mais a qualidade espantada. Combinado? A parte 1 do vídeo termina aqui, ok? Até daqui a pouco!